Olá, galera! Eu sou a Anália Gasper e no vídeo de hoje vamos tratar sobre o Apocalipse de São João. Você já leu o livro do Apocalipse? É fácil entender aquelas figuras? Eu imagino que não, né? Pois bem, o livro do Apocalipse ele é um livro cheio de figuras e que por trás dela tem grandes significados que servem para todos nós. Acompanhe aí no vídeo de hoje. Bom, pessoal, o nome Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. Então, é o livro das revelações. E muita gente tem tendência a associar os fatos do Apocalipse lá com acontecimentos que vão vir daqui no futuro, ou então coisas remetem só ao passado. Quando, na verdade, gente, o Apocalipse, ele faz parte da Bíblia, né? E como eu expliquei no outro vídeo anterior, deixei o link aqui embaixo para quem ainda não viu, a palavra de Deus ela é viva. No entanto, ela transmite, as mensagens dela servem para qualquer cristão. O Apocalipse não foge disso. Então, sua mensagem é ainda válida para nós ainda hoje. Então, vamos ver como é que isso acontece, né? E ele é um livro também que é para encorajar os cristãos nas batalhas que enfrentamos cotidianamente, pelo simples fato de sermos cristãos. Primeira coisa, as cartas. A gente vê no Apocalipse que há várias cartas no começo dele, várias passagens se remetem a cartas enviadas às igrejas. Igrejas na qual o apóstolo João, que é o escritor, ele preside essas igrejas. No entanto, a mensagem dessas cartas é válida para nós ainda hoje, para coisas que nós mesmo ainda caminhamos, que ainda estamos caminhando aqui rumo ao céu. Também temos que estar atentos porque é válidos para nós e são lições de vida para nós também nesse tempo. Outra imagem que aparece no Apocalipse é o Cordeiro. O Cordeiro, ele é uma imagem que fala, inclusive São João, ele fala muito disso no Evangelho. Ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Portanto, esse Cordeiro é a representação do próprio Jesus. Na Páscoa dos judeus, antigamente, era sempre feito o sacrifício de um cordeiro para a remissão dos pecados. E Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, se tornou esse cordeiro eterno para cada um de nós. E por isso é que o cordeiro, no Apocalipse, ele aparece como imolado, mas vivo. É o Cristo morto e ressuscitado por nós. Essa é a imagem do cordeiro do Apocalipse. A mulher, vestida de sol e a arca. Essa também é uma outra imagem do Apocalipse, que mostra ali que alguns vão interpretar como sendo a igreja. É a igreja, né, que é ali tentada por Satanás, mas sempre sai vencedora, sempre segura ali pelas mãos de Deus. Como o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, ela é a imagem da igreja que está segura em Deus. Mas também, os traços daquela mulher também podem ser entendidos como os traços de Nossa Senhora. Veja bem, primeiro, a coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Se temos aqui no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus, e no Novo Testamento temos 12 apóstolos de Jesus. No entanto, 12 na Bíblia aparece como sendo a totalidade do povo de Deus. Então Nossa Senhora aparece como sendo a nossa rainha, a rainha da igreja e a nossa rainha, né? O fato dela estar vestida de sol é porque ela está repleta de Deus. Como o anjo disse na anunciação para ela, lá no livro de Lucas. A graça de Deus está contigo. É cheia de graça. Portanto, essa graça ela aparece no Apocalipse representada como que vestida de sol. O sol é Deus que está cheio, que a preenche.
Agora, fazendo um comparativo com a arca, um pouco antes, um versículo antes de entrar nessa imagem de Nossa Senhora, da mulher vestida de sol, o Apocalipse fala de uma arca que aparece no céu. Quando a gente vai no livro de Ezequiel, a gente vê que essa arca ela ficou escondida até a remissão dos pecados. E ela só é revelada aqui agora no Apocalipse. Ela reaparece novamente, como sinal de que a remissão dos pecados se deu por meio de Jesus Cristo. Agora, fazendo um comparativo de Nossa Senhora com a arca. O que tinha na arca? Primeiramente, a gente vê que ela tinha a palavra de Deus escrita nas tábuas, as tábuas de Moisés. Que, né? E Nossa Senhora tem em si a palavra de Deus feito carne, que é Jesus. O Verbo feito carne habita em Maria. Na arca também havia o maná, que era o pão que o povo de Israel comeu no Egito, que é alimento dado por Deus para aquele povo. Nossa Senhora carrega em si Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é aquele Cristo que vai se fazer pão para cada um de nós na Eucaristia. Nossa Senhora carrega ele em seu ventre. E o bastão do sumo sacerdote também estava contido dentro da arca. E Nossa Senhora carrega em si, em Jesus, o sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Então é feito também, é interessante a gente observar esse comparativo, né? Também. No Apocalipse fala que o dragão ele tá para atacar a descendência de Maria, os filhos, né? Esses filhos, primeiro, a gente vê ali que aquele filho que ela está para dar à luz é Jesus. Foi ela quem deu à luz a Jesus, o nosso Redentor. E também, no Apocalipse, a gente vê essa descendência, somos nós. Nós que se tornamos filhos de Maria quando Jesus a entregou ao seu apóstolo aos pés da cruz, ela se tornou nossa mãe, assim como ela é mãe de todos os cristãos. É essa simbologia dos filhos, com que Satanás quer tentar, né? E ela aparece como a nova Eva. Como a gente sabe lá em Gênesis, Deus fala que vai colocar a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a serpente e também a descendência dela. E a gente vê ali que no dragão, que a palavra que eu suponho que se pronuncie na haste, pode ser traduzido do hebraico como, tanto como dragão como serpente. Tem essas duas traduções para a mesma palavra. Portanto, ali a gente já vê a figura de Nossa Senhora, que é a nova Eva, que enfrenta ali as perseguições de Satanás, mas nunca é vencida. Essa é a esperança do Apocalipse, de que com Deus, estando com Deus, com a Virgem Maria, seremos sim vencedores de qualquer batalha que enfrentarmos. Logo em seguida, a gente vê no Apocalipse a luta de Miguel, o arcanjo Miguel, com esse dragão. Ali a gente pode ver claramente a figura da queda dos anjos, tanto que o dragão ele varre uma terça parte das estrelas. Seriam aqueles anjos caídos, né? Que quando conta a tradição católica de que o inimigo ele se negou a servir a Deus, porque ouviu ali na encarnação, e por orgulho se negou a servir a Deus e ia se fazer homem. Portanto, ele se rebelou contra Deus e se separou dos anjos bons, por livre vontade. E ali no Apocalipse a gente vê essa imagem quando ele varre as estrelas e quando ele é lançado à terra. Mas sempre se dá a vitória. O Apocalipse fala que ele se deu a vitória pelo sangue do Cordeiro, a vitória desse dragão. Então é a morte e ressurreição de Jesus que vence o inimigo. Essa é a mensagem que essa passagem do Apocalipse vai deixar.
a primeira besta. No Apocalipse aparece também uma figura de uma que é chamada como besta, onde ela sai do mar, ela tem várias cabeças com vários chifres e diademas em torno desses chifres. A gente vê o que São João está retratando ali é a realidade espiritual das atitudes más de algumas pessoas, né? Que se deixam levar. A gente sabe bem que Satanás é como se fosse aquele anjinho do mal que fica na cabeça da pessoa, como aparece nos desenhos animados. Ele fica dando sugestões, não é? Para que as pessoas caiam no erro. E essa besta ela representa uma dessas sugestões. Os chifres que aparecem simbolizam o poder. E os diademas é a realeza. Então é um governo corrupto, muitas das vezes, que está representado ali. Qualquer forma de autoridade corrupta está representada ali. Tanto as da época em que o Apocalipse foi escrito, né? Que eram aquelas autoridades que estavam perseguindo os cristãos e tudo mais, como qualquer outra autoridade que venha a agir ali simplesmente pelo poder, mas não pensa no povo. Então, ali ela está representada, ali é como se ele estivesse a serviço dessa besta. Esse é um significado. Esse é o significado dessa besta. E tem agora a segunda besta. A segunda besta, ela vem da terra, né? E ela possui chifres de cordeiro. E esses chifres são as autoridades corruptas, as autoridades religiosas corruptas, que teriam se, como a gente vê, por exemplo, no próprio Evangelho, onde as autoridades judaicas, quando Pôncio Pilatos fala, olha, aqui está o seu rei, o rei de vocês, eles respondem, não temos outro rei senão César. Então, essas autoridades pagãs que estão ali muito mais a serviço dessa besta, do inimigo, do que de Deus de fato. E a gente também tem que entender essa figura também como qualquer um de nós que esteja muito mais dado às coisas do mundo do que às coisas de Deus, também estamos a serviço dessa besta. É uma representação. E agora o 666, o famoso número da besta. Esse número ele tem uma interpretação aparentemente muito enigmática, mas que a gente pode perceber claramente que tem uma interpretação simples. Existem duas formas de entender esse 666. Primeiro, que a primeira delas é que ele é anterior do número 7. E o número 7 seria como que o sétimo dia, o dia do descanso, o dia que a gente dedica a Deus. Então, esse número que está representado ali, mas que é o anterior ao 6, representa todas aquelas pessoas que se dedicam demais às atividades terrenas, mas não tem tempo para Deus. Essa é uma das formas da pessoa estar... uma das referências que esse 666 faz. E outra interpretação para esse 666 é que ele o 666 seria um número anterior, como a gente viu, né? Anterior ao número 7. E o número 7 seria o número da perfeição. Então, seria ali o número anterior ao 7. Anterior à perfeição, no caso. E o 3, o fato do 6 se repetir 3 vezes, seria, no caso, representa ali uma totalidade. Ou seja, é aquele que se apresenta como perfeito, mas que, no entanto, não é perfeito. Então, é com certeza a figura de Satanás, que quer enganar. Os anjos. Outra figura muito presente no Apocalipse, em várias passagens do Apocalipse, são os anjos. E eles são representados das mais diversas formas, né? A gente vê representados nos 4 animais. Alguns vão dizer que podem ser os 4 evangelistas,
mas há interpretação também de que são anjos que estão diante do trono de Deus. E esses animais, eles têm vários olhos, né? E esses vários olhos deles representam a vigilância. Os anjos, eles são poderosos executores da vontade de Deus. Eles estão atentos a sempre a necessidade de ação. Estão sempre vigilantes nesse sentido. E as suas 6 asas representadas seria a rapidez, a agilidade com que os anjos agem. Seria essa basicamente a representação dos anjos. São representados também como cavaleiros que combatem ao lado de Deus. E com certeza vão combater ao nosso lado caso estejamos do lado de Deus. Eles também vão combater por nós. Agora, a representação do povo eleito. Que seria aparece ali no Apocalipse um grupo de 144 mil das 12 tribos de Israel. Ou seja, seriam 12 mil de cada tribo de Israel que está diante do trono de Deus. E além disso, também a gente vê uma multidão que forma incontável de pessoas que estão se dirigindo ao céu, a Deus, né? E essa representação é interessante que ali está representado, são anjos, pecadores e israelitas, todos eles juntos adorando a Deus. Essa, gente, é a novidade da nova aliança. Não há mais um grupo específico que serve a Deus, mas qualquer pessoa que se aderir livremente à vontade de Deus está a serviço dele. E é por isso que é muito importante a gente anunciar a boa nova de Cristo, seja com as nossas palavras, com as nossas atitudes, compartilhando bons conteúdos. De qualquer forma, está a anunciar o evangelho para que mais pessoas possam vir seguir esse grupo de eleitos e então viver a felicidade do céu futuramente. E mais para frente, lá em Apocalipse, no capítulo 14, aparece um grupo de virgens que são consagradas a Deus. É uma imagem, mas assim, seriam como que um exército que luta ao lado de Deus. E com certeza isso agrada muito a Deus. Mas a gente sabe que isso é uma vocação. Muitos são chamados ao celibato, para a vida religiosa, ou seja, como leigos consagrados. Mas é uma vocação. Deus elege aqueles grupos que Ele quer que esteja mais perto dele, né? Aparece também no Apocalipse uma figura muito... uma frase muito interessante, que é o em breve. Mas o que é esse em breve? Pode ser a volta de Jesus no fim dos tempos. Em breve ele estará conosco novamente. Pode ser o fim da antiga aliança, já sendo como que uma profecia da queda de Jerusalém. E também pode ser Jerusalém, então onde vai prevalecer a nova aliança. Cristo será tudo em todos, né? E pode ser também a Eucaristia, é onde Jesus se faz presente entre nós. Em breve estará conosco. Esse em breve é que ele estará sempre conosco na Eucaristia. Esse pode ser um dos simbolismos. Outra imagem, agora a prostituta. Outra imagem que aparece no Apocalipse também é uma figura de uma prostituta sentada em cima de uma fera que bebe o sangue dos mártires, que está se embriagando com o sangue dos mártires. Ela seria como que uma figura da infidelidade de Jerusalém, como a gente viu, se cedeu muito mais aos poderes da terra do que às coisas de Deus. Ela é a Jerusalém que persegue os cristãos, por isso ela está se embriagando com o sangue dos mártires. Mas é que o Apocalipse profetiza ali uma queda, e onde veio a nova Jerusalém. Será a renovação da igreja. Da igreja, uma renovação, que pode ser entendida ali como a igreja, a esposa de Cristo, que reinará sobre a terra.
e que também pode ter o simbolismo, essa nova Jerusalém, quando Jesus voltar, então fará o seu reino, então ele formará aqui o seu reino, formará a plenitude. Então, tem esse simbolismo também. As 4 cidades. Aparece no Apocalipse também uma figura das cidades, né? De Sodoma, Egito, Jericó e Babilônia. Que elas têm muito a ver também com a queda de Jerusalém. Como a gente vê em Ezequiel, onde Ezequiel profetiza ali que uma maldição que recairá sobre Jerusalém, Jerusalém, né? Por causa da aliança. E o apóstolo João, ele vai descrever todas como se diz? Tudo aquilo, essa maldição prevista em Ezequiel, acontece no Apocalipse. Então já é essa prefiguração da destruição de Jerusalém. João também descreve no Apocalipse um abismo. E na construção do templo, havia ali na pedra fundamental um abismo de fato. Uma pequena referência aí a Jerusalém. O Apocalipse também fala de uma cidade que ela é totalmente consumida pelo fogo. E Jerusalém também, com o imperador, que eu não me recordo o nome agora, também foi sitiada pelo imperador e ela também foi totalmente consumida pelo fogo. Aí a gente já vê uma clara concordância de um com o outro, né? A imagem de Sodoma e Egito, a gente repara que Sodoma, ela foi infiel à aliança feita com Abraão. Ela se opôs a essa aliança. E o Egito também se foi contra a aliança formada com Moisés. Portanto, e a gente vê que Jerusalém, ela também está sendo infiel. Ela está perseguindo os cristãos, está se cedendo ao governo do mundo. Então, a gente já vê ali uma clara semelhança entre essas cidades. Por isso que a Sodoma e Egito se referem também a Jerusalém. Mais à frente, no Apocalipse, conforme a gente vê também a abertura de um livro, e conforme só Cristo, o Cordeiro, que é capaz de abrir os selos, é encontrado digno para abrir esses selos. E ele vai abrindo aos poucos, né? E vão acontecendo algumas coisas. Dentre elas, acontecem a queda das 7 taças, que são muito as 7 taças que são derramadas sobre a terra, que é muito semelhante às 7 pragas do Apocalipse, que caiu sobre o Egito por ter sido infiel à aliança. Portanto, a gente veja também que serão jogadas pragas também sobre Jerusalém, que também está sendo infiel. E as 7 trombetas, ela lembra muito um evento que aconteceu no Apocalipse, em Jericó, onde são tocadas algumas trombetas. A Jericó, que também é uma cidade que está sendo infiel a Deus, como Jerusalém está sendo agora, e aí as muralhas caem, e então o povo vai ali lutar pela renovação, né, da aliança. Então, ali as 7 trombetas também está relacionado a essa questão de Jerusalém. A gente vê ali a fuga para uma montanha chamada Amargedon. E essa montanha também, a gente pode ver onde Josias morreu por infidelidade. E o rei Davídico, o rei dos judeus, também morreu por infidelidade. E os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que trazem a fome, a morte. E a gente vê que quando Jerusalém cai, ela passa também pela fome, pela morte e também pela discórdia. Então a gente vê a clara alusão que é feita
do Apocalipse, né, dessas imagens dessas cidades com a Jerusalém, que está caindo. Mas a gente, em meio a toda essa tragédia, né, a gente tem uma notícia boa. Qual é? Os salvos, aqueles que estão marcados com o selo do Cordeiro, são salvos, não perecem em meio a esse conflito. E essa marca está relacionada ao batismo. No entanto, ao batismo. No entanto, são todos os cristãos que não pereceram, que estiveram ao lado de Deus. Eles venceram todas as tribulações. E essa é a grande mensagem do Apocalipse. A vitória que todos aqueles que estão ao lado de Cristo terão, se foram fiéis à mensagem de Cristo, a Cristo e a sua aliança. Agora a gente vê algumas personagens lá com vestes brancas. Essas vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, esse Cordeiro aparece no Evangelho de João como aquele que conduz para as águas da vida, que é Jesus, né? No entanto, ela também está fazendo uma referência ao batismo. Uma outra figura que aparece também no Apocalipse, no capítulo 6, é a lua vestida de sangue, que ela representa ali a igreja, que ela vai passar pela mesma paixão de Cristo. A exemplo do seu esposo, ela vai passar por dificuldades, por cruzes que ela enfrenta de fato, que ela já está enfrentando no tempo, quando o Apocalipse foi escrito, que era a época das perseguições dos cristãos, mas ela ainda enfrenta, ainda hoje, muitas lutas frente a esse mundo que é contrário à igreja. No entanto, essa seria a representação da lua vestida de sangue. E o mar, a gente vê também um mar, que ele é límpido como um cristal, né? E os anciãos diante do trono de Deus. Essa imagem representa ali a igreja, que está diante do trono de Deus. E como eu falei, né? Havia aquele livro que está sendo aberto, e uma coisa interessante da gente notar é que esse livro é escrito por dentro e por fora. No vídeo que eu deixei aqui no link para vocês, eu expliquei que há o sentido literal, né? Que é o sentido histórico, o sentido da Bíblia, né? Que é o sentido histórico, o sentido da exegese e tudo mais, e é o sentido espiritual, que é o que vê por trás dessas imagens, desses acontecimentos, a questão os sinais com que Deus se comunica a cada um de nós. E a parte de dentro desse livro seria esse sentido espiritual, e a parte de fora o sentido histórico de cada passagem. Então, minha gente, é isso. Essa seria basicamente a explicação do Apocalipse. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, aprenderam bastante sobre o Apocalipse, não se esqueça de deixar aí o seu like. Compartilha aí com as pessoas, com os seus amigos, com os parentes, posta nas redes sociais, para ajudar a gente, a mais pessoas a conhecerem esse livro bíblico e a poderem desfrutar também das mensagens desse livro. Sabe que ao compartilhar esse vídeo você está sendo missionário, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, ative os sininhos das notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui no canal, né? E que está vendo aí conteúdos muito bons sobre a doutrina católica, sobre a história da igreja, coisas que vão ajudar muito a vocês a conhecerem mais profundamente a Santa Igreja Católica e com certeza a